Irmãos, hoje nós finalizaremos a série de mensagens, sobre o advento de Natal. E que bênção, irmãos, que bênção foram essas 4 mensagens, 5 com a de hoje, Eu não sei se vocês lembram, mas na primeira mensagem que nós pregamos, eu expliquei o que significa o advento. Advento, irmãos, é um tempo de preparação, de espera, de expectativa de algo que está para acontecer. No nosso caso, nós estávamos falando sobre o advento de Natal, É claro, irmãos, que nós não vivemos mais o advento do nascimento de Jesus, porque Jesus, ele já nasceu. Mas nessas 4 mensagens, nós vimos nas Escrituras o próprio Deus prometendo o nascimento de Jesus. E nós pudemos ver nesses dias o povo de Deus vivendo esse advento. E quanto a nós, qual advento que nós vivemos? Nós vivemos o advento, a expectativa, a preparação da segunda vinda de Cristo. Esse é o advento que nós vivemos nos nossos dias. E esse advento, irmãos, as Escrituras dizem que ele será marcado principalmente por uma coisa: o surgimento, de um novo céu e de uma nova terra. Esse é o advento que nós esperamos, a volta de Cristo, e essa volta é marcada pelo surgimento do novo céu e da nova terra. A Bíblia não fala muito sobre como será esse novo céu, essa nova terra, mas nós podemos ter certeza que é algo glorioso. Amém? Então hoje vamos à 5ª mensagem. Abra aí Apocalipse capítulo 21. Irmãos, o Natal, o nascimento de Jesus, no caso, essa celebração do Natal, ela não é apenas para nós celebrarmos algo que aconteceu. O Natal não é só para celebrar o que aconteceu, mas o Natal é para celebrarmos também algo que irá acontecer. A celebração do Natal é sobre o Salvador que nasceu, viveu no nosso meio, morreu pelos nossos pecados e um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, quando falamos de Natal, não estamos falando apenas de algo que aconteceu, mas estamos falando de algo que aconteceu, algo que está acontecendo e algo que irá acontecer. O bebê lá na manjedoura, irmãos, é o primeiro sinal que Deus habitou no nosso meio. A cruz é o sinal que aquele Deus que habitou no nosso meio morreu pelos nossos pecados. E o livro do Apocalipse, onde nós vamos meditar hoje, ele é a prova de que esse Deus, que estava lá na manjedoura, que morreu na cruz, um dia vai levar sua igreja para reinar com ele em plenitude. Então o Natal é sobre tudo isso, sobre a vinda, sobre o reinado presente e sobre um reinado que será para sempre. Amém? É sobre isso que vamos falar hoje, a vinda do rei, a formação do seu reino e a consumação desse reino. Vamos fazer a leitura? Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 4. E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, estamos aqui nessa manhã reunidos para louvar e adorar o Teu santo nome, e pedimos que nesse momento o Senhor ajude-nos a compreender a Tua palavra, Jesus, a compreender as Escrituras,
Somos limitados, meu Deus. Nosso entendimento é limitado. Por isso que eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor abra nosso coração e que essa mensagem pregada, meu Deus, seja poderosa para convencer os que precisam ser convencidos, salvar os que precisam ser salvos, transformar os que precisam ser transformados, mas que possamos ver os frutos dessa mensagem pregada nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nessa série que nós tivemos aqui do Advento de Natal, nós pudemos ver que as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, aponta para o nascimento de Jesus. Toda a Escritura, ela aponta para isso. No Antigo Testamento, Jesus, ele é predito, né? Ele é anunciado, e nós vimos isso na primeira mensagem. Nos Evangelhos, Jesus, ele é revelado, mostra quem verdadeiramente é aquele que foi prometido. No livro de Atos, né, na igreja, ele é pregado ali pelos apóstolos. Nas epístolas, Jesus é explicado. A pessoa de Jesus, o que ele fez é explicado. E no Apocalipse, ele é aguardado. Então veja que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela gira em torno disso. Gira em torno de Jesus, do nascimento de Jesus. E a mensagem da salvação, as coisas que Jesus fez, não são acontecimentos aleatórios ou coisas desconectadas. Não. É tudo uma história só, um plano só, mas dividido em partes. No caso, é em 3 partes, né? Que foi a vinda do reino, por meio da pessoa de Cristo. Aí depois, a formação desse reino, o avanço desse reino, por meio da igreja e da ação do Espírito Santo, e o estabelecimento desse reino, que será na consumação. Nós vamos falar sobre isso, sobre esses 3 pontos agora. A vinda do reino, por meio da pessoa de Cristo, o avanço do reino e a consumação do reino. Mateus capítulo 3, depois a gente volta aqui no livro de Apocalipse, vamos falar sobre a vinda do reino. Mateus capítulo 3 é o início, é uma das primeiras mensagens, né, sobre a vinda do reino. Mateus capítulo 3. Primeiro livro, né, do Novo Testamento. Irmãos, quando fala-se sobre o reino que veio, nós estamos falando de Deus se fazendo homem. Quando fala-se do reino que veio, estamos falando de Deus se fazendo homem. Estamos falando de Cristo encarnado e da sua obra na cruz. E quando o Senhor Jesus, irmãos, veio a esse mundo, ele não veio para introduzir uma utopia humana. Ou seja, ele não veio para trazer a ideia de um mundo perfeito. Não tem nada a ver com isso. Jesus veio para inaugurar o reinado de Deus nesse mundo em pessoa. E João Batista foi o primeiro que pregou isso. Olha o que diz aí em Mateus, versículo 1. Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E o que ele dizia? Arrependam-se, porque está próximo. Então, João Batista foi um dos primeiros que anunciou a vinda desse reino. Mas quando ele dizia isso, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, ele não estava anunciando, irmãos, um mundo melhor. Aqui, João Batista estava anunciando que o rei entraria na história. E por meio das suas obras, por meio do que ele faria, nós íamos ver a manifestação do reino. O reino seria visível por meio das obras que esse rei que estava vindo, ele faria. E quais foram as obras de Cristo aqui nesse mundo? Cura, perdão, libertação. Então o reino, ele veio através da pessoa de Cristo. Amém? O reino anunciado veio através da pessoa de Cristo e esse reino tornou-se visível por meio das coisas que Jesus fez. Então, esse é o primeiro ponto. O reino veio. O segundo ponto, esse reino que veio,
por meio da pessoa de Cristo, agora, o que está acontecendo? Ele está sendo formado. E como que isso acontece? O reino está sendo formado por meio da igreja e por meio da ação do Espírito Santo. Ou seja, o reino, ele veio por meio da pessoa de Cristo e agora ele está avançando através da pregação do Evangelho e através da ação do Espírito Santo que convence as pessoas da pregação que elas ouvem. Está dando para entender, irmãos? Para você entender melhor. O reino veio, certo? Através da pessoa de Cristo. Agora o reino está avançando. Como? Cristo veio, ele reina por meio da igreja, a igreja prega o Evangelho e o Espírito Santo age convencendo as pessoas da pregação que ouvem. Então é assim que o reino ele está avançando. Então a igreja, irmãos, é o sinal visível do reino de Deus aqui nesse mundo. E por meio da pregação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, o reino ele vai expandindo. O reino ele vai crescendo. Por meio da pregação do Evangelho, as pessoas que estão nas trevas, no reino das trevas, vêm para o reino da luz. E assim o reino vai crescendo. E esse sair das trevas e vir para o reino da luz é o que nós conhecemos como conversão. O reino expande por meio da conversão das pessoas. E a conversão acontece por meio da pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo que convence as pessoas. E os verdadeiros cristãos, aqueles que fazem parte desse reino, eles tornam-se participantes desse processo. Porque uma vez, irmãos, que eu faço parte do reino de Deus, uma vez que eu crio e que eu me torno participante dele, então eu estou incumbido dessa missão de pregar o Evangelho. Todo cristão que torna-se participante do reino de Deus, ele torna-se um cooperador no avanço desse reino. Se uma pessoa diz que ela é cristã, mas ela não é uma cooperadora com o avanço do reino, então provavelmente ela ainda não está fazendo parte do reino. Porque nós vemos nas Escrituras, irmãos, que todos aqueles que foram alcançados por Cristo, o que fizeram depois? Anunciaram a Cristo. Todos que alcançaram a Cristo, anunciavam a Cristo. Nós temos exemplos, por exemplo, da mulher samaritana. Lembra quando Jesus encontra ela lá no poço? Eu acho que esse é um dos exemplos que eu mais gosto. Jesus encontrou a mulher samaritana no poço. Ali foi revelado o reino para ela. E que foi a primeira coisa que ela fez? Correu para dentro da cidade e foi anunciar o reino. E através dela, muitos creram. Nós temos também o exemplo do apóstolo Paulo. Abra aí, irmãos, a sua Bíblia. Atos, capítulo 26. Vamos ver aqui nas Escrituras um exemplo de alguém que tornou-se participante do avanço do reino. Atos, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 12. Atos 26, 12. Posso ler? Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e todos os que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os arguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerão. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu os envio, para abrir os olhos deles
e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para o poder de Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você está vendo? Então aqui o reino foi anunciado para o apóstolo Paulo. E por que o reino foi anunciado para ele? Para ele anunciar o reino também. Essa aqui é a nossa missão, irmãos. Olha só o versículo 18. Qual foi a missão que Deus deu a Paulo? Abrir os olhos deles. Está vendo ali? Abrir os olhos deles, no versículo 18. E o que mais? Convertê-los das trevas para a luz. E o que mais? Tirar eles do poder de Satanás para o poder de Deus. Então aqui está a nossa missão nesse mundo. Essa é a nossa missão até o cumprimento do segundo advento. Pregar o evangelho. Anunciar as boas novas de Jesus, irmãos. Todos, sem exceção, todos que tornaram-se participantes do reino, tornaram-se também cooperadores para o avanço do reino. Amém? E não há neutralidade. Uma coisa que você tem que entender. Não há neutralidade. Ou eu faço parte do reino de Deus, ou eu faço parte do reino das trevas, irmãos. Não tem neutralidade. Para qual reino nós temos trabalhado? De qual reino nós temos feito parte? O reino de Deus, que veio a esse mundo por meio da pessoa de Cristo, ou o reino das trevas? Qual reino temos participado? Então, o reino veio por meio da pessoa de Cristo, o reino está avançando por meio da igreja e da ação do Espírito Santo, e o terceiro, o reino será estabelecido. Ou seja, ele será consumado em um novo céu e uma nova terra. E aí nós vamos lá para Apocalipse, onde nós estávamos vendo no início. Apocalipse capítulo 11. Vamos lá? Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 11. Versículo 15. Nós vamos ver duas passagens de Apocalipse. Apocalipse 11, 15, ele diz assim, ó. Posso ler? O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O reino de nosso Senhor o reino do mundo tornou-se de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Então aqui ele mostra o triunfo do governo de Deus. Ou seja, a partir desse momento o reino vai ser só dele. E ele reinará para sempre. E como será esse reino? Aí nós vamos lá para o capítulo 21 de Apocalipse. Só você folhear um pouquinho. Então, o reino do Senhor, o Senhor triunfou e vai reinar para sempre. Aí olha só como será esse reino. Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono, que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus. Então aqui nós vemos uma renovação total. Aqui, irmãos, nós vemos um novo céu, uma nova terra, cujo o Senhor vai reinar soberano sobre ambos. Esses dois textos do Apocalipse apontam para o terceiro ponto que falamos, a consumação.
onde Deus fará novas todas as coisas. Essa consumação é um novo céu e uma nova terra. Novo céu e nova terra que não haverá dor, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá choro. Você crê nisso? Vocês acreditam nisso que a gente está lendo, irmãos? Acredita mesmo de verdade? Você acredita que haverá um novo céu e uma nova terra? Onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá lágrimas, onde todos os dias serão dias de festa. Por isso que nós perseveramos, por isso que nós suportamos, por isso que nós tornamos-nos participantes do avanço do reino aqui. Por quê? Porque existe um outro reino nos aguardando, irmãos. Então, o reino veio por meio da pessoa de Cristo, o reino está avançando por meio da igreja e da ação do Espírito Santo, e um dia esse reino será consumado em um novo céu e uma nova terra. Glória a Deus! Mas quando nós falamos desse reino daqui, não confunda esse reino com conforto. Porque hoje existem mensagens que ensinam, pregações, que o reino de Deus é conforto, para você viver bem, para você ser cabeça, para você ser isso, para você ser aquilo. Negativo, o reino de Deus que veio e que está avançando não tem nada a ver com isso, irmãos. A soberania de Deus não garante a ausência de sofrimento. Fazer parte do reino de Deus aqui nesse mundo não é garantia de ausência de sofrimento, pelo contrário. Aqui nesse mundo teremos aflições, tristezas, lágrimas, choro, dor, decepção, traição, amargura. Aqui vai ser assim, irmãos. Mas existirá um novo reino. Esse reino aqui vai se consumar em um novo reino. E nesse novo reino não vai ter nada disso. Olha o versículo 4 de Apocalipse 21. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É desse reino, é esse reino que nós estamos almejando. É por causa desse reino que nós estamos perseverando, irmãos. É por causa desse reino que nós estamos avançando. Glória a Deus. Será que você estará nesse reino? Será que você vai habitar com o Senhor por toda a eternidade nesse reino? Para participar desse reino, para ser um habitante desse reino, você precisa primeiro fazer parte do reino que está avançando aqui. O reino de Cristo. Glória a Deus. É isso que nós almejamos, é isso que nós esperamos. Amém, irmãos? Então, o reino veio por meio da pessoa de Cristo. O reino está avançando por meio da igreja e esse reino vai ser consumado em um novo céu e uma nova terra. Veja que o Natal, ele não é uma data, não é apenas para relembrar. Essas mensagens nos mostraram isso, não é apenas para ficar relembrando aquilo que aconteceu. Quando falamos de Natal, falamos de tudo isso. Do Cristo que veio, do Cristo que está reinando e do Cristo que reinará. Por isso, irmãos, nós não podemos fazer do Natal uma festa festiva, como as pessoas fazem. O Natal não é 25 de dezembro, irmãos. Quando falamos aqui, estamos falando de Natal, não estamos falando daquela data de 25 de dezembro, porque Jesus não nasceu 25 de dezembro. Não nasceu. Aí tem todo um contexto histórico por trás dessa comemoração de 25 de dezembro. Mas nós podemos sim celebrar a vinda do Salvador. Porque se ele não tivesse vindo, nós não íamos poder participar desse reino que será consumado, desse novo céu, dessa nova terra. Então faça do Natal
uma ocasião de conversão. Use essa oportunidade para falar de Cristo, para falar que Jesus veio. Amém? Se você já é uma pessoa convertida, já faz parte desse reino, renove o seu compromisso de viver segundo a vontade de Deus. Renove. Fale do Evangelho. Proclame o Evangelho, irmãos. Seja uma pessoa piedosa. E se você ainda não está fazendo parte desse reino, se você ainda não conhece a Cristo, saiba que Ele veio a esse mundo. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas Ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Ressuscitou e está à destra do Deus Pai. E um dia vai vir buscar a igreja. Vai vir buscar aqueles que creram. Vai vir buscar aqueles que tornaram-se participantes desse reino. Cooperadores desse reino. Creia nisso. Creia nisso. Arrependa-se dos seus pecados. E passe a viver em novidade de vida. Glória a Deus. É para isso que Jesus veio. É para isso que o menino nasceu. Nasceu para nos salvar dos nossos pecados. Nasceu para que um dia nós pudéssemos viver com Ele por toda a eternidade. Agora, há necessidade de arrependimento. Amém? E a ceia é uma excelente oportunidade para isso. A ceia é uma excelente oportunidade para você que, ouvindo essa mensagem, se arrepende dos seus pecados e decide se entregar a Cristo. A ceia é uma excelente oportunidade para isso. Não é que a ceia vai fazer isso, mas quando nós ceamos, nós estamos lembrando daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo passou, sofreu e suportou. E aí, quando olhamos para a nossa vida, vemos que não somos merecedores de nada disso. E aí nos arrependemos, nos quebrantamos. Faça isso. Amém, irmãos? Decida mudar o que tem que ser mudado, abandonar o que tem que ser abandonado. Peça a Deus que te dê graça e força para você vencer os pecados que têm vencido você. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente fazer a oração e participarmos desse momento da ceia.